Helena, boa tarde. Queremos te agradecer aí mais uma vez pela sua participação. A gente está muito empolgado aqui com essa palestra, porque é um assunto que a gente vem ouvindo há um tempo e que está se tornando cada vez mais forte. E estamos muito felizes aí de falar sobre o ESG no novo varejo, que é o tema aqui do nosso dia, da nossa quarta-feira. Quero te agradecer pela tua presença e dizer que a SIC fica muito feliz em ter vocês, ter a EcoSolar aqui como parceiros, e que eu tenho certeza que os empreendedores que estão assistindo vão sair com muitas dicas práticas aí de como colocar o ESG em prática. Agradeço, Thalita, as boas-vindas, boa tarde para todo mundo. Espero que vocês gostem também do que eu tenho para contar para vocês hoje. Bom, eu sou Helena Barbosa, da empresa EcoSolar, Energia Inteligente, e eu vou falar para vocês hoje um pouquinho da importância do ESG para o novo varejo. Eu vou fazer uma breve apresentação, explicar o que é o ESG, afinal, por que a gente vai falar de ESG, eu vou entrar no E de Environmental, falar um pouco de energia solar fotovoltaica e aí fazer uma breve conclusão. Bom, eu sou formada em comunicação social, em responsabilidade social corporativa, em administração de negócios e, mais recentemente, eu concluí um mestrado em política pública na área de energia. Eu tenho 15 anos de experiência profissional em comunicação institucional e política pública e nos últimos 6 anos eu me dediquei mais à energia solar fotovoltaica. Então, para começar, é importante dizer o que é ESG. Nem todo mundo conhece. Eu escolhi aqui uma frase que eu traduzi livremente de uma publicação de Harvard que chama Introdução ao ESG. Então, o ESG, em sua essência, é um meio pelo qual as empresas podem ser avaliadas com relação a uma ampla gama de fins socialmente desejáveis. ESG descreve um conjunto de fatores usados para medir os impactos não financeiros de determinados investimentos e empresas. Então, o que isso quer dizer? O ESG é um jeito de medir o que a empresa está fazendo pelo mundo. Hoje, principalmente no Brasil, o conceito ficou meio deturpado. Então, aqui, quando a gente fala em ESG, a gente quer dizer, na verdade, os próprios compromissos e responsabilidades que uma empresa tem com relação ao mundo que a rodeia, ou o papel daquela empresa na sociedade. Não necessariamente a avaliação daquilo que ela está fazendo, mas o que ela efetivamente está fazendo. É muito comum aqui no Brasil a gente ouvir que o ESG é uma evolução da sustentabilidade. E é esse conceito que a gente vai usar aqui nessa palestra hoje. Então, a gente começa com o E de Environment, ou o meio ambiente, né? O E diz respeito a não prejudicar o ecossistema na qual a empresa está inserida, ou usar os recursos naturais sem prejudicar a disponibilidade desses recursos para geração atual e para gerações futuras. O S é de social, ou, como eu gosto de apelidar, o entorno, onde a empresa está inserida. Diz respeito à responsabilidade social, ou a considerar todos os públicos com qual a empresa interage na tomada de decisão. Então, por exemplo, não é somente o dono ou o acionista. É necessário considerar ajuda às comunidades que a empresa está inserida, medir satisfação de cliente, atrair, treinar e manter talentos, parceria com fornecedores e não simplesmente explorá-lo, né? Querer o menor preço a qualquer custo e vários outros exemplos nesse sentido. O G, por sua vez, ele quer dizer governança, né? Para mim, ele está muito relacionado à ética, ele está relacionado à preocupação, como aquela empresa está sendo gerida. Por exemplo, engloba questões de remuneração, as mulheres estão tendo a mesma remuneração que os homens naquele mesmo cargo, engloba cumprimento de lei e outras questões nesse sentido. A importância de cada letra depende da empresa e do setor. E tem duas coisas que a gente precisa pensar sempre quando a gente está falando de ESG. Não se tratam de ações eventuais desvinculadas de um propósito. Tem uma fala que eu gosto muito, não é apenas um checkbox. Você não vai lá e fala, eu fiz isso, pronto, eu fiz isso, resolvi isso. As ações precisam estar vinculadas a um propósito. Não faz sentido elas estarem soltas. E a outra coisa que a gente precisa pensar sempre é a importância de cada letra depende da empresa e do setor. Não existe uma receita única. O que eu vou fazer? Não tem como saber.
A pergunta que precisa ser feita é: o que é material? O que é possível para cada setor? O que é possível para a minha empresa? Eu também gosto muito de pensar no ESG ou na sustentabilidade como uma trajetória, uma evolução. Então, a gente tem lá na base da pirâmide o fazer o básico, né? O que quase todo mundo faz. Respeitar leis, fazer o que precisa ser feito dentro de um contexto em que a gente está inserido, em que a empresa está inserida. Isso muita gente faz. A evolução disso são, por exemplo, as oportunidades de redução de custo. Eu vou apresentar hoje para vocês energia solar fotovoltaica, que é uma energia limpa, que ajuda a mitigar a mudança climática, por exemplo, reduzindo a emissão de CO2, mas, ao mesmo tempo, ela reduz custo, despesa com energia elétrica. Uma evolução disso são as decisões que levam em consideração o ESG. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma indústria e eu vou comprar mais um equipamento, que é um equipamento poluente, e eu posso escolher um equipamento que custa R$1.000, que é poluente, ou um equipamento que custa R$1.200, que tem um filtro, então ele é menos poluente. Apesar dele ser mais caro, eu opto por comprar o equipamento mais caro, mas que vai poluir menos. E no topo da pirâmide, né, que menos gente faz, mas que é a busca do ESG sempre, é pensar em propósitos que causam impactos positivos. Então, não é simplesmente, de novo, ações desvinculadas. É pensar a empresa de modo que ela já seja formada e todas as ações, atitudes que ela toma tenham a ver ou gerem impacto positivo de alguma maneira. Mas beleza, por que eu estou falando de ESG, né? Por que a SIC me convidou para falar sobre esse tema aqui? Por um motivo muito simples e muito importante. Porque o consumidor está mudando. O consumidor quer conhecer de quem que ele está comprando hoje em dia. Não basta oferecer o melhor produto, o melhor atendimento. O consumidor quer saber o valor daquela empresa, o que aquela empresa está fazendo. O consumidor hoje se preocupa com aquela empresa, para quem ele está dando o dinheiro dele, quais as consequências do que ela está fazendo, seja com o meio ambiente, com os funcionários, com a comunidade que está em volta, com os fornecedores. E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui algumas pesquisas que mostram que vão um pouco nesse sentido, de provar que o consumidor está mudando. E mudando como? Mudando fazendo o quê? Quais são as novas perspectivas? Então, para quem não conhece, o Instituto Acatu, o slogan deles é por um consumo mais consciente, ou por um consumo consciente. E eles se preocupam exatamente em fazer pesquisas, em entender o consumidor e como que o consumidor está agindo, as atitudes do consumidor. Essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês nos próximos 3 slides chama A Vida Saudável e Sustentável, ela é de 2020. Então, aqui, a pergunta era: o que você mudou em sua vida no último ano? E 56% das pessoas disseram que mudaram as opções de compra. O que isso quer dizer, afinal? Que o consumidor está mudando, né? E no último ano, principalmente, essa pesquisa foi feita já com a pandemia em andamento, então o consumidor fala: não, eu mudei minha opção de compra de alguma maneira. A próxima pergunta tem a ver com o que o consumidor pensa que é a responsabilidade das empresas. Então, 79% diz que as empresas devem garantir que as suas operações não agridam o meio ambiente. E várias outras nesse sentido, por exemplo, 70% acreditam que as empresas devem reduzir seus impactos nas mudanças climáticas. Por exemplo, 65% diz que as empresas devem estabelecer metas para tornar o mundo melhor. É um número muito grande, muito expressivo. E, para mim, isso quer dizer que o consumidor responsabiliza as empresas na construção de um mundo melhor. A outra pergunta era exatamente assim: no último ano, você pensou em recompensar uma empresa socialmente responsável comprando seus produtos ou falando positivamente sobre a empresa para as outras pessoas? E 44% disseram que eles fizeram isso no último ano. Então, e 35% pensaram, apesar de não terem feito. Então, também é um número muito grande. E o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que a atitude de compra do consumidor
leva em consideração o que a empresa faz socialmente. Uma coisa não está desvinculada da outra, pelo menos para a maioria das pessoas. Agora eu vou mostrar nos 2 próximos slides uma pesquisa da PwC, já de 2021, e os consumidores eles tinham que responder se concordavam ou discordavam com as seguintes frases. A primeira delas eu compro de empresas que são conscientes e apoiam a proteção ao meio ambiente. 60% das pessoas no Brasil disseram concordar com essa frase. Então, o que isso diz para mim, de novo, né, corroborando com o que eu havia dito anteriormente, os consumidores compram de empresas socialmente, ambientalmente sustentáveis. Eles prestam atenção nisso na hora da compra, na hora que eles vão procurar o produto. A segunda pergunta era, quando eu estou comprando, eu checo se aquele produto tem um selo de sustentabilidade, alguma certificação de sustentabilidade. 54% disseram que concordam, que essa frase faz sentido para eles, que eles procuram, sim, essa certificação. Isso quer dizer que os consumidores procuram por selos sustentáveis na tomada de decisão de compra. Eles querem ver isso. Além disso, tem uma reportagem, eu só pus a manchete aqui do Valor, de julho desse ano. Brasileiro compra mais produtos sustentáveis. Uma pesquisa do Mercado Livre na América Latina mostrou uma alta de 112% no número de compradores desses itens no país. E o Sebrae, já em 2015, ele dizia, de acordo com um estudo do Target Group Index, que 69% dos consumidores brasileiros aceitariam pagar mais por um produto ambientalmente amigável. Então, olha a importância disso. Eu disse, então, que o consumidor responsabiliza as empresas na construção de um mundo melhor, que a decisão de compra leva em consideração o que a empresa faz para construir esse mundo, e, por último, que o consumidor está disposto a pagar mais por produtos de empresas que contribuem para a construção desse mundo melhor. Um case que é bem legal também, que também prova que o consumidor está de olho nisso, é com relação ao programa de trainees da Magazine Luiza, que foi no ano passado, em outubro do ano passado, né? Foi dedicado apenas a candidatos negros. Eles viram que eles tinham metade da empresa classificados como pretos e pardos, mas apenas 16% deles ocupavam cargos de liderança. Então, eles decidiram fazer essa chamada de trainee apenas para candidatos negros. E aí, o que aconteceu? Eles anunciaram isso em outubro. Aí, a procura, isso aqui é do Google, a procura nessa data, pelo termo Magazine Luiza, subiu, tem um pico aqui, que não está dando para ver direito, mas enfim, tem um pico aqui. E a ação da Magazine Luiza na Bolsa também teve uma subida vertiginosa aqui em outubro. Isso quer dizer que vai ficar assim para sempre? Não, óbvio que não. Isso eu trouxe aqui para vocês entenderem que há uma busca, há uma preocupação do consumidor por aquele tema e também do investidor por aquele tema. Então, eu acho que esse caso do Magazine Luiza diz bastante sobre isso. Bom, então agora eu vou me dedicar um pouquinho a falar do E de Environmental, porque eu acho que é um tema, a COP está chegando, né? A Conferência do Clima da ONU está chegando aí, e vale a pena a gente se dedicar um pouquinho a isso. A maior urgência do planeta hoje, já que a gente está vendo o fim da pandemia, é a mudança climática, né? A mudança climática ela tem sempre a ver com fenômenos naturais que estão acontecendo de maneira anormal. Então, a chuva na Alemanha nesse ano, que causou alagamento, a seca no Brasil, que está causando uma crise hídrica, incêndio, e os furacões Irma e Maria, que aconteceram também esse ano. Do ponto de vista de ESG, é papel das empresas também colaborarem na solução desse problema, colaborarem para que esses desastres naturais que estão acontecendo de maneira ainda mais anormal, principalmente nos últimos anos, não aconteçam mais. A maneira mais eficiente de mitigar a evolução das mudanças climáticas é diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, principalmente a emissão de CO2. Isso já é sabido, isso já é consenso. Os países buscam isso,
e quando se discute mudança climática, é exatamente sobre isso que a gente está falando. A maneira mais fácil de contribuir com a diminuição da emissão de CO2 é consumir energia elétrica que não polui, como a energia solar fotovoltaica. Então, como é que funciona a energia solar, né? A iluminação, o sol, os raios solares e não o calor do sol, a iluminação, bate nessas placas fotovoltaicas ou módulos fotovoltaicos, como a gente chama, e por conta de uma reação química que existe aqui dentro, as placas geram energia elétrica. Uma usina fotovoltaica no Brasil, ela pode fornecer energia elétrica no Mercado Livre. Quem está no Mercado Livre são grandes indústrias ou comércios grandes, são grandes consumidores de energia elétrica. E a usina ela pode estar, o que a gente chama, atrás do medidor, ou seja, a pessoa gerou energia elétrica, consumiu energia elétrica e ponto. Ou o consumidor, ele pode ser classificado como autoprodutor. Ele gerou energia elétrica com as placas, ele consumiu, mas sobrou um pouco e ele exporta para a rede e vende essa energia elétrica. Ou também, as usinas fotovoltaicas, elas podem estar no mercado cativo. Quem que é o mercado cativo? O mercado cativo é a maioria da população, das residências, pequenas lojas, comércios, até pequenas indústrias, são aqueles consumidores que não podem escolher de quem ele compra energia. Aqui, no caso de Campinas, a gente compra da CPFL, a gente não tem escolha. E nesse caso, como é que funciona ter uma usina solar fotovoltaica? Por meio de um sistema de compensação de crédito. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma indústria normal que não está nesse sistema de compensação. Ele simplesmente consome a energia dele da rede da concessionária. E aí ele paga por isso no final do mês. Se você tem um sistema fotovoltaico, a gente aproveita o sol que está aqui, gera energia elétrica, consome, o excedente de energia vira crédito que vai para a concessionária. À noite, não tem sol, você consome energia elétrica da concessionária. Como você tinha crédito aqui, não tem problema, você está consumindo esse crédito que você gerou durante o dia. Esses créditos, eles podem ser consumidos à noite, como eu expliquei, ele pode ser dado para o vizinho, por exemplo, ele pode, vamos supor que são 3 lojas, uma cadeia de loja em Campinas, eu tenho só um sistema fotovoltaico em uma das lojas, mas ele gerou excedente, eu posso distribuir para as minhas outras lojas, ou também eu posso dar esses créditos para uma série de pessoas que estejam conglomerados, por exemplo, numa cooperativa. Então, só repassando o que a gente viu até aqui, de maneira rápida, o conceito de ESG está cada vez mais consolidado entre as empresas do mundo todo. Ser uma empresa social e ambientalmente responsável é imprescindível no mundo de hoje. Principalmente porque o apelo de compra do consumidor mudou, continua mudando e vai continuar mudando. Uma das maneiras mais fáceis de ser ambientalmente responsável é consumir energia elétrica de fonte limpa, o sol ou o vento. Além disso, gerar a própria energia reduz despesa com energia elétrica. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Aqui estão meus contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Muito bom, Helena, muito bom. Obrigada pelo seu conteúdo aí. Realmente, acho que facilitou e deixou muito mais claro esse tema, que é um tema essencial para esse momento e para esse novo varejo. Helena, eu quero fazer aqui uma última pergunta antes da gente encerrar esse bate-papo e esse conteúdo, que é o seguinte, já vou mesclar duas aqui. Quando a gente fala de ESG, muitas vezes, para alguns empresários aqui, nós temos centenas deles assistindo o evento, talvez eles estejam até pensando, esse é um tema novo para mim, eu ainda não tinha ouvido esse termo, e para outros, eles já ouvem algumas empresas falando, mas pensam, isso ainda é um assunto muito grande para mim. Nós temos aqui várias pessoas que já estão aplicando, e eu queria, inclusive, convidar todo mundo que está aplicando algo relacionado ao ESG, já com essa preocupação de colocar esse assunto na pauta, que mande aqui para a gente no chat o seu nome, o nome da empresa, para a gente saber que já é um assunto que está rodando aqui entre os participantes do evento. Mas eu queria saber de você, assim, Helena,
como que a gente faz, pensando nessas empresas que talvez até ontem ou até hoje mais cedo, antes de ter acesso a esse conteúdo que você compartilhou aqui para a gente, era um tema novo ou até difícil de ser aplicado? Como que essas empresas podem aplicar esse tema dentro do cenário delas, principalmente as pequenas e médias empresas que talvez estão aqui acompanhando a gente? E também, qual é a dica aí que você dá, uma dica de ouro para os empreendedores, para os líderes que estão acompanhando, colocar isso em prática a partir de amanhã, indo para o escritório amanhã, já colocar isso em prática com as suas lideranças e com a sua equipe de operação? Obrigada pela pergunta, Thalita. Eu acho que é importante a gente ter em mente que qualquer ação no sentido de transformar o mundo num lugar melhor para a gente viver já é uma ação de ESG. Né? A empresa ela tem a responsabilidade de contribuir com isso e ela pode começar com coisas muito simples, separando lixo, né, no escritório pequeno. A gente mesmo, quando era menor, a gente já começou a fazer isso. A gente, por exemplo, fez campanhas para as pessoas desligarem as lâmpadas, as luzes, as impressoras, quando saíssem do escritório. Eu acho que qualquer coisa nesse sentido já é válida. Qualquer coisa que saia da zona do conforto daquela empresa e que ela possa contribuir, mesmo que seja pouco. Com relação à dica, eu acho que, como eu disse, tem muito a ver com propósito. O ESG, a sustentabilidade, ela tem a ver com propósito. Então, eu acho que a primeira dica é estabelecer o seu propósito. Não tem receita de bolo. O que funciona para você? O que funciona para aquele segmento? É diferente do que vai funcionar para um outro segmento. E a melhor maneira de achar o que funciona, a melhor maneira de achar o propósito, a melhor maneira de entender por que aquela empresa funciona e por que aquela empresa está no mundo é entender os valores. E isso a gente faz agregando, isso a gente faz chamando a participação de funcionários, de fornecedores. Eu posso simplesmente virar para um fornecedor e tentar deixar um produto que eu compro dele, uma matéria-prima que eu compro dele mais sustentável. Eu posso envolver os meus funcionários que vão conhecer coisas que eu não conheço do processo. Eu posso acessar meus concorrentes, porque às vezes com uma força dos concorrentes eu posso fazer alguma coisa muito maior do que eu poderia fazer sozinho. Então eu acho que é entender esse propósito, entender a sua especificidade enquanto empresa, enquanto setor, e a partir daí desenhar o seu valor, o seu propósito no mundo. A partir desse momento que você desenha isso, você vai conseguir definir várias ações e atividades que vão poder ser feitas. Legal, Helena, é exatamente isso. A gente estava até conversando também nos bastidores, né? É essencial chamar o seu time, chamar os seus fornecedores, o seu ecossistema até ali, né? Para entender como que a gente consegue colocar isso em prática. Entender, às vezes, em cenários que estão distantes da liderança, né? Cenários que estão muito mais próximos da equipe ou até dos seus fornecedores e que podem fazer sentido aí, que vão de encontro com o seu propósito. Helena, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada por trazer um tema tão importante, essencial agora nesse momento, e trazer aí à tona, né, e também traduzir ele numa realidade tão próxima ao empreendedor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thalita. Até mais. Até mais. Voltamos com o pessoal lá no estúdio.